Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Circuito Municipal de Cultura. Você está assistindo a palestra Inovação em Design em Materiais Sustentáveis, que integra a Primavera dos Museus dentro da programação do Circuito Municipal de Cultura. O circuito é realizado pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, através da Secretaria Municipal de Cultura e Fundação Municipal de Cultura, em parceria com o Centro de Intercâmbio e Referência Cultural, o CIRC. Eu sou o Rodrigo Cesário, sou gestor estratégico e especialista em economia circular em moda e design. Eu estou aqui, eu sou um homem branco, de cabelo escuro, olhos verdes, estou usando óculos com uma camisa floral, com floral pequeno, azul, tom de azul. No meu fundo eu tenho uma prateleira com livros, alguns enfeites. E eu estou aqui hoje convidando para falar sobre o tema do nosso bate-papo, o especialista em design, o estilista Walter Rodrigues. Olá, Walter, seja super bem-vindo. Olá, Rodrigo, prazer estar com você aqui nessa iniciativa brilhante da Prefeitura de Belo Horizonte junto com os museus. Adorei fazer parte disso. Bom, também queria fazer minha videodescrição, eu também sou um homem branco, eu uso óculos, tenho um cabelo curto, castanho escuro, sobrancelhas são mais expressivas, eu me visto quase sempre de preto, eu estou de preto aqui hoje de novo, contrastando com a parede da minha casa, aqui em Caxias do Sul, que é uma parede vermelha. Então, bem-vindos vocês, é um prazer estar aqui. Muito bom, então vamos lá para o nosso bate-papo, estou muito feliz também em poder estar com você mais uma vez. Eu e Walter somos colegas, na verdade ele é coordenador do Núcleo de Pesquisa e Design da Sintecal, que a gente vai falar um pouco mais aqui, do qual eu faço parte como gestor de design também. Então a gente está sempre junto aí, atuando na cadeia da moda no Brasil. Walter, primeiro vamos falar um pouquinho, né, desse trabalho da Sintecal, o que é a Sintecal, o seu trabalho principalmente, né, dentro da indústria, e um pouquinho sobre essas ações que a Sintecal faz como Inspira Mais. Apresenta para o pessoal, por favor. Bom, eu tenho o prazer de fazer parte desse grupo, desse núcleo que a gente chama de design e de gestão dentro da Sintecal, que é uma associação sem fins lucrativos, dirigida por empresas que fazem materiais de moda. E ela já existe há 35 anos, ela está localizada em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e ela surge realmente da necessidade da união das empresas de materiais de moda de se posicionarem no mercado, e nesses 35 anos, muita coisa que aconteceu dentro dos materiais realmente vem de todo esse escopo, de toda essa história da Sintecal. Eu trabalho na Sintecal há 17 anos, que é quando a gente inicia o processo de design. Esse processo de design tem um fundamento, porque na realidade nós éramos, nos anos 90, até o final dos anos 90, os maiores exportadores de calçados para os Estados Unidos, mas com a entrada do mercado chinês, das empresas chinesas no mercado de exportação, a gente praticamente parou de exportar naquele momento, que houve um problema econômico muito grave em Novo Hamburgo, que é uma cidade que basicamente vive dessas indústrias, consequentemente da indústria do sapato, que não tinha mais como exportar e naturalmente afetou também os materiais. E a partir daí, naquele ponto, a superintendente Ilse Guimarães teve uma ideia muito incrível, muito visionária, que o design seria a salvação dessa indústria, possibilitando que eles não só tivessem uma noção clara de não mais apenas copiar, mas de terem coleções, de serem criativos, de serem inovadores, mas também de uma identidade Brasil a partir desses materiais. Porque o calçado, naquele momento, iria precisar muito, porque como a gente ia começar a exportar com as marcas brasileiras, era muito importante que tivesse esse DNA brasileiro muito bem referendado. E aí, em 2004, eu venho para esse projeto, para instituir o núcleo de pesquisa e de design, da qual o Rodrigo faz parte, junto com mais 26 pessoas, mais ou menos. E aí, desde então, nós fomos modificando esse cenário a partir da criação de uma investigação, de uma pesquisa,
que norteia o que acontece no mundo, de uma base de um contexto mundial que está muito referendado a partir da cultura, do comportamento do consumidor, da música, do cinema, da economia, da política, de tudo isso que move realmente o comportamento do consumidor. E a partir disso a gente apresenta essa pesquisa para as empresas, e aí entra o Rodrigo e essa turma incrível que eu tenho o prazer de trabalhar para fazer os desenvolvimentos dos materiais. Desde 2010 a gente tem um evento bianual, que é o Inspira Mais, que é um evento onde toda a cadeia da moda está representada no sentido de materiais. Nós temos materiais para calçados e para acessórios, que é onde surgiu todo esse projeto, mas também para confecções, para bijuterias, para mobiliário automobilístico, para as roupas dos nossos animais, os pets, e tudo isso que envolve a palavra moda. Então, o Inspira Mais é o grande guarda-chuva da moda brasileira, e eu sempre tenho muito orgulho de dizer que é lá que a moda começa, porque os materiais estão todos expostos lá. É isso mesmo, é a grande plataforma, né, de inovação em design da América Latina, é o Inspira Mais. E eu gosto de explicar sempre quando eu vou falar sobre a Sintecal e quais os materiais, que a gente também chama de componentes, né, de grande diversidade, né, eu gosto de listar, né, que a gente trabalha com tecidos, e aí são vários tipos de tecidos, a gente tem a indústria coureira, né, a indústria de solados, de aviamentos, metais. Eu gosto de listar para as pessoas, porque elas, né, quem não, ou até quem trabalha só com confecção, só tem aquela visão assim, né, do tecido, do aviamento e às vezes do metal, mas não entende o tamanho dessa cadeia, né, Walter, e a riqueza que ela é em todo o Brasil. E o mais importante, né, Rodrigo, a partir do Inspira Mais, que é uma plataforma realmente de inovação e de facilitação do mercado, né, a gente começou também a trabalhar muito cedo a questão da sustentabilidade. Então, um dos pilares do Inspira Mais é realmente a sustentabilidade, é promover isso dentro das empresas. Nós temos um selo, uma certificação chamada... deu um branco aqui na minha cabeça agora, perdão, mas já vou lembrar, porque é tanta informação, mas é Origem by Brasil, é a nossa certificação. Ela é feita juntamente com a Bicalçados, que é uma associação dos fabricantes de calçados, então certifica não só a matéria, mas também o produto final. E aí, dentro disso, a gente busca, através de projetos inovadores, como Conexão Criativa e Comercial, capitaneado pela Flávia Vanelli, de trazer sempre muito em pauta essa questão da circularidade na moda, do reaproveitamento dos materiais, né? E hoje a gente tem, por exemplo, a certificação do couro dentro do CICB, que é um participante ativo e realizador do Inspira Mais. Então a gente tem todas as indústrias muito preocupadas com esse questionamento da sustentabilidade e do posicionamento disso diante dos consumidores, porque parece uma coisa não necessária agora, nesse momento, né, que já é premente há muito tempo. Mas ainda a gente fala de sustentabilidade e as pessoas pensam, isso é marketing. Mas daqui 3 anos, 5 anos, quem não tiver dentro dessa trilha, dessa narrativa de sustentabilidade, vai sofrer muito, porque a cobrança a partir dos consumidores vai ser muito maior, né? Então, a gente é inovador nesse ponto, a gente se chama, né, Salão de Moda, Tecnologia e Inovação e Sustentabilidade, e o Inspira Mais é realmente essa luz no fim do túnel, ou nesse começo de túnel, como eu poderia dizer, na cadeia, de todos esses pontos importantes, que é pensar moda. Moda não é apenas consumir moda, não é apenas, eu tenho uma confecção e eu vou fazer produtos. Não é isso, você tem que pensar em todo o impacto que essa ação vai ser construída a partir do ambiental, do social, do econômico, do cultural, né? São os pilares extremamente importantes para a gente entender qual uma ação de empreender. Eu vou empreender e fazer uma fábrica de camisetas. Ok, qual o impacto disso? É a primeira pergunta que você tem que se fazer quando você decide isso, né, Rodrigo? Exatamente. E assim, esse nosso bate-papo aqui, ele vai também ao ar, além de ser dentro dessa programação da Primavera dos Museus, durante a Slow Week,
que é do Museu da Moda de Belo Horizonte, que é o primeiro museu da moda público do país, né, e que promove anualmente a Slow Week justamente para trazer esse tema da sustentabilidade na moda. E aí a gente pensando hoje, né, eu costumo dizer que a sustentabilidade não é uma tendência, né, é uma urgência. É uma questão da sobrevivência, de garantir a sobrevivência da espécie humana, da sociedade no planeta, né? Não é só uma questão do planeta em si, é uma questão da sociedade. E a gente está vendo aí alertas sobre crise climática, poluição das águas, e a moda tem um papel importante para ajudar a reverter toda essa questão, né, Walter? E como você disse, né, eu vou abrir um negócio, que seja um pequeno negócio, eu tenho que ter um propósito maior. Hoje a gente fala muito dessa questão de marcas criarem conexão, né? Você não cria só um negócio de camiseta, você cria um propósito para trazer um benefício para a sociedade. E aí, dentro destes processos, Walter, eu queria que você me dissesse como você enxerga essa importância da inovação, porque a sustentabilidade por si é inovadora, né? Ela traz inovação. Então, dentro dessa cadeia toda, como que você vê que vem sendo construída essa inovação? A gente já tem um bom tempo que a gente no Inspira Mais fala sobre sustentabilidade, né? E cada vez está mais presente, assim. Como que você vê que isso está revolucionando os processos por trás da produção? Bom, Rodrigo, a gente tem que imaginar um fator muito importante na moda. Ela é um alavancador de negócios. A moda é dinheiro. O tempo todo que a gente está pensando, a gente está falando em volume, em produção de larga escala e de quanto eu posso lucrar mais. Eu acho que esse é um dos pontos que também fez com que a moda estivesse numa categoria que não é muito elogiosa. Nós somos provavelmente a segunda indústria mais poluidora, né? 75% do que a gente produz de roupa ou está sendo incinerado ou está sendo jogado em lixões, né? Então, imagina a quantidade de poliéster que a gente tem hoje, sem falar mal do poliéster, mas a quantidade de que a gente ampliou dos 2000 para cá, nesses 20 anos, o poliéster passou por uma revolução tecnológica, tornando ele um produto extremamente interessante, de aspecto muito bonito, o que impulsionou, inclusive pelo preço dele, o uso dele no mercado. Então, quando a gente pensa nisso tudo, a gente fica assustado com o volume realmente de lixo que é feito com descarte errado das roupas e de tudo isso. Então, eu acho que um dos fatores mais importantes da gente entender inovação é filha da necessidade. Então, você tem necessidade de alguma coisa e aí você precisa arrumar um caminho, precisa descobrir um caminho para resolver aquele seu problema. Isso é inovação. Ela é muito simples. Por outro lado, a inovação é extremamente interessante quando a gente, às vezes, tem uma solução que é extremamente simples. Você não precisa... Inovação não significa que você tenha que fazer uma tese ou que você tenha que gastar milhões. Às vezes, você parar e pensar um processo e descobrir uma nova maneira desse processo ser conduzido de uma maneira mais limpa, como a gente muito fala na moda, né? Então, para mim, hoje em dia, ser inovador realmente começa ali do princípio da nossa história da fábrica de camisetas. Eu vou empreender e vou criar uma marca de camisetas. Ok, isso pode ser inovador no mercado que a gente está saturado de camiseta? Pode, porque se de repente você usar materiais que são reciclados, se você for fazer um upcycling de camisetas já existentes, se você for traduzir essa sua relevância como marca e como propósito de design para uma condição de melhorar todo o cenário que a gente tem, né? E nós não estamos falando de um cenário fictício, a gente não está dentro de um filme de ficção ou de um seriado catastrófico da Netflix, a gente está vendo chuvas torrenciais, calor fora dos lugares, né? Lugares que não tem calor, matando pessoas, frio em partes, nevou aqui em Caxias, né? No mês de agosto, quer dizer, nós temos realmente momentos muito interessantes dessa disrupção que está acontecendo com o planeta. E o planeta, a gente tem que entender que ele não é infinito, né? E eu acho que era um dos grandes erros da moda, era sempre pensar que, vamos fazer, vamos só lucrar. E lucrar, às vezes,
é importante lucrar, porque a moda é uma cadeia produtiva, então eu tenho que pagar os empregados, eu tenho que pagar os impostos, eu tenho que, ter uma vida melhor, eu vou comprar um apartamento depois da minha marca de camiseta, quer dizer, o dinheiro vai girar, é importante que esse dinheiro gire, porque isso traz uma economia saudável, mas a gente tem que pensar até onde isso é importante, até onde eu posso realmente chegar, ou se eu estou fazendo, como a gente escuta muito também, uma roupa que custa menos que um sanduíche, quem está pagando essa conta? Você, de certa forma, está feliz porque você está conseguindo comprar uma roupa muito barata, mas quem fez está feliz com o que ele recebeu? Então isso a gente volta para propósito, para ética, para empatia, que é uma palavra que todo mundo fala, mas que ninguém pratica. Então é muito importante a gente entender que uma ação mínima, que seja fazer uma marca de camisetas, vai criar um impacto positivo ou negativo. Depende da escolha que você fizer naquele momento, né? Então, inovação, eu acho que ela é necessária, ela está o tempo todo junto com a gente inova todos os dias, na maneira como que você processa o seu cotidiano, às vezes é tão automático que você não percebe. Então, vale a pena prestar mais atenção nisso também. Exatamente. E a gente está passando, né, desse modelo de produção e economia linear, né, onde a gente utiliza os recursos naturais, processa, consome e descarta, né, muitas vezes, a maioria das vezes, da forma errada. Uhum. E é essa transição que estamos para uma economia mais circular, onde o design é importantíssimo, né, para pensar o uso desse recurso natural, para que ele retorne para dentro dessa cadeia, fechando um ciclo completo. E eu gosto muito de uma frase que você fala, que design é processo. Né? Então, eu acho que aqui a gente vai falar muito também com pessoas que estão estudando design de moda, estão estudando design de uma forma geral, e eu queria... e você está sempre muito próximo, né, da comunidade acadêmica, dos estudantes. Você está fazendo agora um projeto que é voltado para novos designers, né? Então, assim, como que você vê esse despertar para uma economia mais circular junto a esses novos designers que estão chegando no mercado? Bom, eu acho que a gente tem uma evolução muito interessante nas últimas 2 décadas com relação à moda no Brasil, que é, primeiro, a instituição das escolas. A gente não tinha escola. Na minha época, por exemplo, a gente não tinha escola. A gente tinha escola de desenho industrial, mas nenhum desenho voltado para moda exclusivamente. Então, você aprendia na raça mesmo. Uhum. Eu acho que o mais importante hoje, para falar com toda essa turma, essa galera que está fazendo design, que é uma profissão tão apaixonante, eu não me arrependo nem um minuto do que eu escolhi fazer na vida, mas eu acho que as pessoas precisam compreender primeiro o significado da palavra design. Nós, brasileiros, a gente tem uma maneira muito tranquila de traduzir as coisas. A gente acha que a gente está facilitando a vida das pessoas traduzindo. Então, quando a gente diz, fast fashion, moda rápida. Mas o que é moda rápida? Moda rápida é fazer uma camiseta em 15 minutos, passada, dobrada e colocada, vendida por um preço de banana que no final vai virar um lixo? Isso não é moda rápida. Fast fashion, ela era baseada num sistema de você consumir o que está perto de você. Então, por exemplo, se eu tenho uma marca de camisetas, eu vou usar a malharia que está mais perto de mim. Por quê? Porque isso diminui a questão dos transportes, dos impostos, das tarifas, das distâncias, a rapidez com que essa matéria vai chegar na minha empresa também é contada. Por isso é fast fashion, não é porque é feito barato, rápido e em volume. Eles distorceram toda essa percepção atrás. A gente pode estudar Enrico Sieta, por exemplo, que é um estudioso maravilhoso, um economista italiano que ama moda. Ele tem um livro sobre o fast fashion que é esclarecedor nesse ponto, né, do processo. E por que eu comecei a falar sobre isso? Porque design, as pessoas entendem que é desenho. Então, quando eu falo, o design desse produto, todo mundo está olhando para o externo dele, né, para o contorno desse produto. E quando eu estou falando design, eu estou falando designare, que vem do latim, né, e que é designar, né, designar mesmo, né, estabelecer
princípios, processos e um final. Então, por isso que muita gente fala que começo, meio e fim é o significado de design, do processo de design. Começo é quando eu estou ali, na minha prancheta, no meu papel em branco, e eu vou desenhar essa camiseta. Como eu vou construir essa camiseta? Que tipo de temática eu vou colocar nessa camiseta? Para que público eu vou vender essa camiseta? Né? E, consequentemente, vem o processo da compra do tecido, da manufatura, da modelagem, da manufatura, da estamparia. Consequentemente, ela vai para uma loja, e a partir dessa loja, como é que é a embalagem, como é que é o tag, o que eu vou comunicar de sustentabilidade, ou de trabalho, ou se eu estou trabalhando com uma equipe de costureiras, por exemplo, que eu estou apoiando. Como que o legal seria que nesse tag teria uma inscrição dizendo para o consumidor: quando você não quiser mais essa camiseta, devolve essa camiseta que a gente vai construir um outro caminho por ela, seja por doação, seja por customização, seja por upcycling. É isso que nós vamos ter que pensar no futuro, porque quando a gente está olhando hoje para o mercado internacional, para uma Zara, por exemplo, que doa, há 2 anos atrás, $4 milhões para uma universidade dos Estados Unidos, o MIT, desenvolver processos de recuperação de matéria-prima, ou mesmo o Instituto da HM, que é uma das empresas mais conectadas com essa questão de o que nós estamos fazendo hoje com o planeta com relação à moda, a reutilização das fibras. Então, até 2030, a HM, que é uma das grandes empresas de fast fashion, de roupa acessível, na realidade, eles têm uma preocupação e estão fazendo um trabalho incrível sobre isso. Então, não é porque você é uma grande empresa que gera milhões de empregos ou que vende milhões de peças de roupas que você não pode ter uma ação de sustentabilidade. Todas as empresas podem ter um caminho de sustentabilidade. Nem às vezes é até impossível, eu digo isso sempre, ser 100% sustentável. Mas, se você for 80%, se você for 60%, e se nesse primeiro momento você for 5%, a gente já vai agradecer, ou como planeta, a gente já vai estar agradecendo a essas marcas. Né? Então, é muito importante entender que o design faz parte da base da consciência da sustentabilidade. Por quê? Porque o lixo gerado por um design mal feito, por um processo mal feito, é um erro. Então, eu digo que o erro do design é o lixo que a gente está fazendo. Então, por exemplo, se na hora de eu cortar a minha camiseta, eu não colocar os moldes corretamente para ter um mínimo resíduo, para ter uma perda muito realmente significativa nessa história, eu posso colocar um detalhe numa outra camiseta, eu posso, enfim, fazer coisas para o cabelo. Existem milhões de possibilidades de produtos que você pode acoplar numa modelagem de uma outra peça para que esses resíduos não fiquem, como a gente vê muito no Brás, em São Paulo, jogado na calçada e a partir da chuva entope tudo e daí as pessoas reclamam que, na realidade, a enchente do Brás estragou a minha loja. Mas foi o lixo dele, na realidade, que entupiu o bueiro. Então, tudo tem uma consequência. Eu acho que nós estamos mais atentos a isso. Né? Mas, se a gente pensar que os antigos já faziam isso, por exemplo, você não vê ninguém, a gente brinca muito com você, né, Rodrigo, nessa fase onde você está no sítio, que é maravilhoso, a gente morre de inveja branca positiva dessa sua situação. Você não vai no pé de couve e colhe todas as folhas da couve. Não, você colhe algumas, do outro pé você colhe algumas, porque na semana que vem você vai lá e colhe de novo. Os nossos povos originais fazem isso na floresta, eles têm áreas onde eles coletam sementes, onde eles produzem comida, e nas outras eles vai se recuperando, porque a natureza tem um poder de regeneração sem igual, né? Mas a gente, na nossa aflição, na nossa, sei lá como a gente poderia chamar essa força destruidora que o ser humano tem, muitas vezes esquece o que o avô da gente fazia, né? O que os povos originários sempre fizeram. Sim. Então não é pedir muito, é só a gente, de novo, apertar um botão que está no DNA de todo ser humano, que é a sobrevivência. Se a gente não fizer isso, nós estamos impactando a nossa sobrevivência, mas a sobrevivência dos futuros. E aí a Greta Thunberg fala uma coisa que eu amo, principalmente para os empresários que já têm uma certa
idade, uma certa estrutura, né, esses gestores do século XX que ainda estão muito fortes na moda e que às vezes são muito relutantes ou resistentes a um entendimento de sustentabilidade, ela tem uma frase que para mim acaba com toda a situação de conforto, que é: você diz que ama tanto os seus netos, mas que planeta você está deixando para o futuro deles? Então é essa empatia que eu estou falando, é fazer pelo outro aquilo que você não quer para os seus netos, sabe assim? Então é muito importante como gestores a gente entender que não é uma pataquada, nós não estamos aqui falando de sustentabilidade num sentido de, ai, que simpáticos, que agradável, ou eles querem, sei lá, criar uma confusão, criar um barulho, um ruído. Não, na realidade nós estamos falando da realidade, e moda é um caminho de comunicação, moda sempre foi um veículo muito potente de comunicação, né? E ela, quando ela abraça a sustentabilidade, não tem mais volta. Realmente a gente tem que entender que desenhar, fazer uma universidade, fazer uma escola, é você compreender todos os processos. Não é apenas querer ser o John Galliano ou o Karl Lagerfeld, isso vai ser um caminho que talvez você consiga. Mas o que seria mais bacana é que você realmente fosse um designer responsável, mais do que um designer de mídia que tivesse lá no Met Gala, que aconteceu essa semana por aqui, mais do que tivesse lá descendo as escadarias com a Anna Wintour, é que você olhasse para o seu trabalho e você dissesse: eu tenho muito orgulho do que eu faço, porque ele é pensado e ele é construído para melhorar a vida das pessoas e não para piorar o futuro dos que estão vindo. Então isso para mim é fundamental. Maravilhoso, Walter. Fica o recado aí, né, para os novos designers. Deixa eu só contar, assim, você citou, né, eu realmente estou passando por uma vivência, uma experiência que eu busquei para minha vida nesse momento. Eu sou de Belo Horizonte, vivo há 43 anos dentro de BH, né, sou uma pessoa muito urbana, cosmopolita, amo Belo Horizonte, as opções, a cultura da cidade, viver a cidade, mas eu estou numa imersão de um ano na roça, no interior de Minas, por isso que o Walter falou que fica com inveja, porque nesse momento que está tudo tão caótico, eu me escolhi, né, me recolher para me reconectar, inclusive com as minhas raízes e as tradições ancestrais, vamos dizer assim, da minha história. Porque, como você disse, às vezes é se conectar ao que nossos antepassados faziam, porque faziam de uma forma mais sustentável. E aí, quando você falou de algumas coisas, eu lembrei da minha avó, que fazia coxas de retalho, né, com resíduo de confecções, retalhos que às vezes iam para o lixo, e ela fazia essa coxa de retalho, fazia tapetes. Isso é uma coisa que é tão tradicional, aqui em Minas principalmente, né? Pelo nosso interior, a gente tem muito artesanato, muitas costureiras, bordadeiras, enfim, eu lembro que vovó também fiava o algodão, né, na roca, tecia, meu avô curtia o couro, fazia bancos, e curtia de forma orgânica, né? E são essas tradições que foram se perdendo e deixando as produções menos sustentáveis, né? Então o volume, né? O grande trunfo dessa história toda e o lado negativo dela foi exatamente a moda ter sido descoberta como um vetor de muito lucro. Então a gente deixou esse slow, né? Mas eu queria só voltar uma coisa. Olha a pele do Rodrigo, olha a cara dele, diz onde ele tá, é tudo, não precisa falar nada, tá comendo comida de verdade, tomando sol na hora certa. Tá escrito na sua cara, Rodrigo, que tá fazendo super bem isso. E outra coisa, Rô, eu não sei, todo mundo vai lembrar disso, pelo menos os mais velhos que estiverem ouvindo a gente era muito sustentável. Eu, por exemplo, sou o último dos meninos da minha família. Eu herdava a roupa de todos os meus primos. E não reclamava, sabe assim? Não tinha essa de reclamar que não ia usar, que não sei o quê. Hoje não tem isso. Hoje, cada dia tem uma roupa nova para criança, porque tem milhões de lojas vendendo tudo isso. Mas por muitos anos eu fui sustentável porque eu usava a roupa que já vinha da terceira vez que já estava sendo usada. Então, a gente esquece muito disso, né? A gente perde um pouco dessa noção que é tão importante de entender os processos, né? É verdade. E
A gente vai entrar mais no tema realmente dos materiais, né, que é o que a gente quer trazer aqui, mas pensar que nesse processo aí da pandemia e também um reflexo da força que a geração dos millennials e a geração Z hoje está impondo ao mercado, né, em termos de consumo, tem causado uma valorização desse retorno, né, da reutilização da roupa de segunda mão. Aí a gente teve um aumento de mais de 60% dos brechós, das vendas dos brechós durante a pandemia. Essas gerações elas estão muito mais preocupadas com esses impactos e não se preocupam em usar uma roupa de segunda mão, e a gente tem aquela máxima, né, que a roupa mais sustentável é a que já existe, que não demanda uma nova produção. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a grande dúvida que fica na cabeça das pessoas é e eu acho que isso a gente tem que comunicar de forma correta, né? Ninguém está pregando contra a indústria da moda. Quando a gente fala isso, ninguém está não justificando os processos, os empregos das pessoas e todo o movimento que, na realidade, a moda traz para dentro desse mercado. Mas é realmente prestar atenção em pontos positivos e onde ainda é possível ter ser empreendedor, ganhar dinheiro, enfim, ter lucro, mas produzir com consciência. Eu acho que esse é um dos grandes fatores mais importantes. A pandemia, ela fez com que a gente tivesse uma noção clara. Para a gente da moda, a gente é um pouco presunçoso, às vezes, eu acho, mas quando a gente diz que a gente já vinha buscando uma solução para toda essa questão dos excessos, a gente já falava disso fazia muito tempo. Então, quando a pandemia chegou, eu não me surpreendi tanto no sentido claro, né? Todos nós ficamos muito temerosos, foi um desafio gigante passar por isso. Eu sou muito agradecido por ter sobrevivido a tudo isso, né? Diante de tantas pessoas, tantas vidas que a gente perdeu, mas o mundo estava... É como se a gente estivesse num trem desgovernado e alguém tinha que puxar o breque de mão ali e puxou, né? Então, nós discutimos muito isso dentro do núcleo. O que acontece depois de um movimento tão brusco e tão gigantesco como essa pandemia? Qual é o próximo passo? O que vai acontecer com relação a isso? E eu acho que isso vem de uma reeducação das pessoas, né? E principalmente de uma geração, que é principalmente a geração Z, que está vendo que o seu produto de vida, né, a sua história de vida pode ser encurtada pelas ações que as pessoas que vieram anteriormente fizeram, né? Então, eu vou ter uma qualidade de ar pior, eu vou ter menos chuva. A gente está vivendo a crise hídrica, né? Isso é falta de chuva. Agora, falta de chuva, o que o mais velho diria para você? A gente não tem floresta, a gente não tem árvore, né? Não está havendo toda a evolução da natureza para se criar chuva. Então, não preciso falar mais nada, não preciso fazer nenhum ativismo contra desmatamento ilegal, por exemplo. Eu sei que precisa de espaço para criar comida, eu sei que precisa de espaço para as pessoas terem seus próprios negócios, mas nunca precisa ser em excesso, né? A gente pode construir uma economia saudável dentro de parâmetros importantes para o quê? Dignificar, prolongar a vida das pessoas, dar uma melhor qualidade de vida para as pessoas. Eu acho que o que nós estamos passando e a pandemia deixou escancarado é um egoísmo muito grande com relação do eu posso, e no sentido de que nenhuma barreira me prende. Na realidade, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso plantar quantos mil hectares de soja, eu posso ter não sei quantas mil cabeças de gado, eu posso desmatar quantos 1.000 quilômetros quadrados de florestas, como se não houvesse uma resposta. Mas a gente tem que entender mesmo que existe uma lei na física que disse que toda ação existe uma reação, e a gente está vivendo isso, né? Então, é muito importante que a gente entenda que essa consciência, na realidade, não é apenas uma bandeira ou apenas, eles são do contra. Não, é uma corda, sabe assim? E a pandemia mostrou isso quando o mundo parou, né? Para mim, foi a coisa mais impressionante que eu já vi na minha vida. Vou fazer 62 anos, eu nunca tinha visto algo parecido com a questão do mundo estar parado. A gente tem amigo no mundo inteiro, através do Inspira Mais, através de todos os nossos contatos,
E era assustador, para mim aquilo era assustador, porque nós estamos acostumados com tecnologia, nós estamos acostumados com essa vida super rápida que a gente faz tudo, que a gente se comunica hoje pelo Zoom, por todas essas coisas. Mas naquele momento que o mundo parou, eu realmente fiquei pasmo com tudo aquilo. E o quanto nós já nos adaptamos, quanto nós já melhoramos e quanto a gente ainda continua mal, né? Quanto que a gente ainda continua não proativo com relação a trilhas e narrativas que a gente ainda continua repetindo, né? Mesmo vendo a mudança do trabalho, não só os postos de trabalho que foram perdidos, mas também a mudança nas nossas vidas. A casa virou uma escola, a casa virou entretenimento, a casa virou o clube de ginástica, a casa virou tudo, né? E num determinado momento, a gente teve que olhar para si mesmo, que foi o mais difícil. E outro dia eu estava rindo com isso, porque eu falei, eu nunca olhei tanto para mim, né? Eu estou aqui, de frente para vocês, gravando aqui numa câmera, aqui olhando para minha cara. Quer dizer, eu nunca me vi tanto. Isso tem que ter um efeito positivo de dizer, faz alguma coisa, toma uma atitude, porque eu estou falando comigo mesmo, sabe assim? Então é muito importante a gente entender que nas entrelinhas nós estamos sendo mudados, né? Nós não vamos virar santinhos amanhã ou quando a pandemia realmente passar, a gente vai ficar todos uns anjinhos com auréolazinhas. Não, nós continuaremos sendo humanos e falhos muitas vezes. Mas eu acho que alguma coisa vai mudar na vida das pessoas com relação às perdas, a toda essa tristeza gigantesca do mundo. Isso tem que criar um impacto, não é negativo, é positivo, para a gente tentar pensar um mundo melhor, né? Não mais para mim, para a minha geração, mas para a geração que está vindo e para a geração que vai ter seus filhos, seus netos. Na realidade, é em cadeia. Nós não estamos desconectados das futuras gerações. Nós estamos construindo uma estrada para eles. Nós estamos pavimentando uma avenida que eles vão passar depois. Então, todo o futuro é construído hoje. Se a gente não tiver consciência dos nossos atos, das nossas ações, das nossas percepções hoje, não adianta ter futuro, né? Eu não vou esquecer, vocês vão acompanhar o Inspira Mais, acompanhem o Inspira Mais pelas redes sociais, pelo Instagram, vocês vão ter acesso à nossa pesquisa, mas eu vou dar um spoiler para vocês, genial. Essa coisa da tecnologia que me fascina, eu sou um ser humano que nasci no interior de São Paulo, fui ter televisão com 13 anos e geladeira com 10, né? Então eu sou do tempo que fazia a carne e colocava dentro da lata de banha, que é muito comum em Minas. Aliás, eu tenho um lado mineiro, que é o lado da minha mãe, que eu me orgulho muito. Aqui então, a gente faz isso ainda. Mas é maravilhoso. Isso para mim é sustentabilidade. Você não está gastando energia, você não está fazendo nada, você está conservando a carne da maneira correta de conservar. Olha quanta coisa a gente esqueceu, né? E aí eu sempre penso, né, nesse ponto que é muito importante de entender a tecnologia. E hoje eu fico tão feliz com a tecnologia porque eu me conecto com pessoas que eu jamais imaginaria poder me conectar. E eu, na cara de pau, mandei uma pergunta para um dos designers que eu mais admiro na história da moda eterna do mundo, que é Helmut Lang. E eu mandei uma pergunta para ele, dizendo, olha, depois sempre de uma grande catástrofe, acontece uma mudança radical. O que você pensa que vai acontecer? E ele me respondeu, né, qual é a ação que você entende que é necessária fazer para a gente melhorar? E ele disse, se a gente não cuidar da Terra, se a gente não cuidar do planeta, a gente nem precisa pensar em inovação, porque o planeta pode desistir, acabar. Para que eu vou ficar pensando em inovação se eu não tenho para onde ir, né? Então, para mim, essa é a resposta mais positiva que eu tenho nos últimos tempos, da consciência realmente do impacto que o ser humano está criando com relação ao lugar que ele mora, né? A gente é capaz de destruir o lugar onde a gente vive, coisa que nenhum animal faz. Então é muito interessante isso, como essa carga negativa, e isso não tem conotação política, isso longe de mim, de qualquer direcionamento, mas é humano. Eu sou um humanista e eu penso muito nisso. Se eu não sei cuidar do meu quintal, como é que eu vou reclamar do quintal do outro, né? Então é muito interessante isso, porque nós estamos presos numa cadeia, como a gente vem falando, né? Numa cadeia circular.
A minha ação afeta o próximo, que afeta o outro, que afeta o outro. E isso é em tudo. É na minha atitude como cidadão, são nas minhas escolhas, é na minha escolha na minha empresa, do produto que eu faço, do processo que eu uso. Não tem outra saída, Rô. É olhar para dentro da gente mesmo e descobrir um caminho onde eu não faça para o outro aquilo que eu não quero que façam para mim. É normal, é natural, é só a gente ter consciência disso. Acho que isso é o mais difícil. Eu queria te perguntar assim, sobre os materiais, né? Porque é muito interessante a gente perceber que a moda, por mais que seja causadora de alguns problemas aí para o planeta, também pode ser uma grande revolucionária em termos de trazer as soluções para os problemas, né? E hoje, atualmente, vamos pensar assim, em Brasil, né, que é uma indústria enorme, que é a indústria têxtil e da cadeia de moda, nós já temos algumas soluções, né? Vamos tentar dividir assim, essa questão dos materiais, assim, o que a gente tem já de solução que já está em uso no mercado e o que a gente está vendo de inovações que são muitas, né, que estão surgindo. Aí a gente tem de soluções que já existem, a questão de fios reciclados, de materiais à base de planta, enfim, vamos dar aqui para o pessoal um pouquinho de nomes, assim, né, de soluções que já existem. O que você acha de mais impressionante hoje que a gente já usa, que já está aí disponível no mercado para as confecções, para os calçadistas? Olha, acho que um dos pontos principais dos materiais, talvez a gente tenha um primeiro movimento na base da indústria do couro, que é quando as pessoas utilizam toda a sobra do couro para construir o que eles chamam de recouro, né, que é um couro reconstituído e que podem ter milhões de possibilidades de solas, de materiais para uso até em construção civil, de detalhes, de acabamentos. Eles sempre tiveram essa percepção. A gente entende a indústria coureira, por exemplo, como poluidora. E num mundo onde o consumo de carne ainda é muito alto, se a gente não consumisse o couro, ele seria um agente poluidor gigantesco, né? A gente tem exemplos, por exemplo, dos peixes pirarucu na Amazônia, do quanto eles infestavam os rios, porque era comida, e a pele ficava jogada, e o quanto hoje tem uma economia limpa e positiva com relação à extração, ao cuidado da preservação da espécie, né? E a mesma coisa da despoluição dos rios. Então, a indústria coureiro, ela logo no princípio, ela começou a reconstituir essas sobras, esses materiais. E, naturalmente, a gente vê isso hoje dentro das matérias, a partir, como você mesmo citou, dos fios que já são muito possíveis da gente ver, e isso é desde o mercado de moda até no mercado de calçado, por exemplo, fios que foram reconstruídos a partir das fibras. Então, o que acontece? A roupa é literalmente triturada, moída, né? A gente ainda tem umas dificuldades grandes ainda no Brasil, que é a separação, porque muitas vezes, por exemplo, você comprou ali uma calça que tinha X ponto de elastano, tanto de poliéster e tanto de algodão. E aí, quando você desmancha tudo isso, a separação dessas fibras é um pouco mais lenta, o que torna, às vezes, o fio um pouco mais caro. Mas esses processos já existem. A gente tem outros processos a partir dos materiais, por exemplo, milho, leite, tem várias propriedades que a gente está conseguindo construir com isso. Nova Cairu está trabalhando um material que é a folha da taioba, que é super bonita, trabalhada de uma forma que você pode construir bolsas, sapatos, pela resistência da folha. Quer dizer, a gente tem muitos caminhos interessantes, Rodrigo, mas eu acho que o mais importante é a percepção do consumidor. Porque se a ação do consumidor não existir, isso acaba se perdendo. Então, quem é o responsável por esses projetos inovadores irem para frente é você, consumidor. Porque, na realidade, eu faço sempre um parâmetro muito interessante com a moda e com a comida. Por exemplo, há 10 anos atrás, a gente ia no supermercado, você nem sabia se o produto tinha validade ou não. Sabe? Quer dizer, não sei, eu estou falando 10 anos, posso até estar errando, mas para mim isso é tão importante, né? Hoje você vai no supermercado, você pega o rótulo do negócio, você lê se tem sódio, se é
lacto-free, se não tem glúten, você lê tudo, quanto de carboidrato, a roupa tem que partir para isso. Nós vamos ter que entender as etiquetas das roupas com todos esses históricos, dizendo, olha, isso aqui é um fio reciclado, isso aqui é um poliéster virgem, isso aqui, para que você, consumidor, olhe e diga, não quero consumir esse produto, não estou a fim de fazer parte dessa cadeia destrutiva, né? Por exemplo, a gente tem um exemplo legal no mercado brasileiro, que é a marca Vert, que é vendida na França como Veja, que é um tênis sustentável, feito com algodão, feito com couro sustentável. Existe um caminho de rastreabilidade, que é outra palavra importantíssima hoje na moda, que através de um QR Code você chega na fazenda onde o boi foi criado. Para entender o quê? Que essa fazenda não está num território invadido, por exemplo, não está numa área desmatada de floresta. Então você está comprando um material que tem uma certificação, que tem um ciclo de vida positivo. Então as marcas no futuro cada vez mais vão se posicionar com isso. Mas aí eu proclamo, na realidade, os Zs, os Millennials, por exemplo, para assumirem o seu papel de cobrança, né, de ir lá e investigar e dizer, olha, essa marca realmente não entrega o que ela diz. É muito importante isso, porque só assim a gente vai ter um mercado mais consciente, empresas responsáveis de verdade, né, porque sabem o tal cancelamento, o quanto dói um cancelamento, né? Então nós, como consumidores, somos muito responsáveis por toda essa revolução da inovação, inclusive nos materiais. Dentro do Inspira Mais, por exemplo, vocês podem buscar um projeto chamado Conexão Criativa e Comercial, onde o ponto de partida é realmente a regeneração a partir dos materiais. Você tem discussões fantásticas. Na nossa última reunião, a gente está falando de micélio, que é todo o cogumelo, a parte científica ali da construção do cogumelo e de como a gente pode construir materiais a partir disso. Nas grandes universidades inglesas, como Central St. Martin's, Royal College, por exemplo, os cursos mais poderosos hoje são de biodesign. Então a gente tem que entender que mesmo perdidos aqui nos trópicos, né, na América Latina, a gente tem um papel de fomentador de inovação para a América Latina, quando a gente diz Uruguai, mesmo Argentina, mesmo Bolívia, Paraguai, Peru, Colômbia, são os países que nós temos um impacto dentro do Inspira Mais, né? México, todos esses países, eles buscam nessa referência brasileira de inovação, de novos materiais, um caminho novo para a moda deles também. Então nós não somos responsáveis sozinhos só pelo mercado interno. Hoje nós falamos para um mercado muito grande, né? Então, banhos metálicos com possibilidades enormes de fazer muito banho metálico já com qualidade, sem agressão. A gente tem exemplos muito interessantes que às vezes as pessoas não captam isso, mas, por exemplo, uma das marcas que participa do Inspira Mais, ela tem que fazer um relatório mensal, porque ainda um produto americano é feito aqui no Vale dos Sinos. E vai uma medalha, vai uma fivela. E mensalmente eles têm que fazer uma entrega de um certificado garantindo a qualidade da água e a qualidade dos resíduos. Porque se essa empresa não faz isso, comprovada com auditoria, com tudo isso, o fornecedor de sapatos com a tal da medalha não pode mandar isso para os Estados Unidos. Sim. Então, o que é isso? É a consciência lá na ponta, lá no varejo, dizendo, eu não quero ter a minha marca aliada a um fornecedor que destrói a natureza. Sim, sim. Então, enquanto a gente não tiver essa consciência como consumidores e do poder que a gente tem na mão de cobrar das nossas marcas favoritas e, consequentemente, elas vão cobrar dos seus fornecedores um processo limpo, a gente não vai chegar a lugar nenhum. A possibilidade que a gente tem hoje de matérias, vocês vão ter a oportunidade de estar com a gente em janeiro, quando a gente vai ter o próximo Inspira Mais, é gigantesco. Né? Hoje a gente trata a sustentabilidade dentro dos materiais quase já como uma coisa normal, comum para a gente, o que não é ainda para o mercado, porque nós estamos na ponta dessa cadeia. Então, para a gente já tem essa experiência, as empresas estão cada vez mais conscientes da importância disso e de como esse vetor sustentável traz negócios.
Porque cada vez mais as perguntas que a gente responde nos nossos chats e nas nossas redes sociais é: quem produz metal sustentável? Quem produz couro sustentável? Quem produz tecido sustentável? Então, essa demanda, na realidade, ela faz hoje um volume, ela tem um barulho, mas ela precisa ser muito maior, né? A gente usa muito no Inspira Mais, né, no nosso trabalho da Sintecal, que a sustentabilidade é o novo padrão de qualidade, né? É um padrão de qualidade exigido hoje pela indústria, pelo consumidor, e o papel do consumidor realmente é muito importante, e é interessante quando a gente, como consumidores, a gente começa a ter esse olhar de entender o que é uma roupa sustentável, né, que passa pela matéria-prima, pela forma que ela foi feita, né, que é aquelas perguntas do Fashion Revolution, né, quem fez as minhas roupas, do que são feitas as minhas roupas, né, entender todo esse processo é muito interessante, porque a gente entra, a gente mergulha realmente na origem daquele produto que a gente está comprando e se torna um consumidor mais consciente. Isso é muito gratificante também para a gente, como indivíduo que consome e que entende que o nosso consumo impacta na sociedade. Então, é um exercício, né, aprender mais sobre esses materiais, essas origens, e outro, entender também como que eu posso encontrar estas roupas. E hoje, até nas grandes magazines, essas grandes redes de varejo, você já tem opções, né? Ainda não são muitas, mas já existem. Então, aquela diversão de garimpar, né, realmente, opções, pérolas, né, joias dentro de coleções que possam vir de encontro aí para um consumo consciente e mais sustentável. E você... Perdão, eu acho que tem uma coisa que a gente precisa na moda cada vez mais comunicar, que são realmente os processos, de como tudo é feito. Uma história bem curtinha. Outro dia eu estava em São Paulo, indo para algum dos meus compromissos lá do Design Vision, onde eu trabalho com alunos de universidade num projeto de sustentabilidade, que agora virou um reality e vai ao ar na Fashion TV em novembro. Eu estava dentro de um Uber, e eu devia estar falando com algum de vocês sobre algum processo, alguma coisa. E aí essa coisa de Uber, que no final você vira amigo, né, entra no carro, parece que já conhece. Daí o moço perguntou para mim: nossa, que legal, no que você trabalha, né? Porque a conversa era completamente maluca, né? Como sempre, a gente falando de coisas malucas. Aí eu falei: bom, eu trabalho com comportamento do consumidor. E eu pensei comigo: ai meu Deus, para que eu falei isso, né? Porque aí isso abre mais possibilidade de conversa. E claro, né, abriu. Ele disse: mas o que é isso, né? Comportamento do consumidor. Eu disse: olha, entender... Ele estava com uma polo verde, assim, uma camiseta verde. Eu disse: entender que essa sua camiseta, um dia ela foi uma ideia, depois ela virou uma cor, depois ela virou um fio, ela era uma fibra, ela virou um fio, ela virou um pano, ela foi para uma fábrica, ela virou uma camiseta, ela foi na loja e a sua mulher comprou para você. Então, na realidade, eu estou falando sobre isso e entender, com 2 anos e meio de antecedência, por que a sua mulher escolheu verde para você. E ele quase bateu o carro, assim, porque ele parou assim no sinal e olhou para trás e falou: mas é tudo isso? Eu falei: muito isso, sabe assim? Demora 2 anos e meio para um produto chegar numa loja, sabe assim? Então as pessoas têm um hábito de chegar na loja, olhar e dizer: gosto, não gosto, pago, não pago, mas não percebem tudo que tem por trás dessa indústria e tudo que nós, designers, fazemos para essa indústria. Então é muito importante entender e valorizar esse processo, porque daí a gente vai colocar os pingos nos is, né, para entender o custo de cada processo, onde cada processo cria um gargalo de dificuldade para a sustentabilidade, né, onde eu posso reorganizar esses processos e melhorar. Quer dizer, como designer eu tenho que ter consciência sobre isso. Ser um designer de moda não é aquele que fica o dia inteiro colocando alfinetinho no tecido e colocando coisas, fazendo desenhinhos, né? Tem uma consciência muito mais profunda na nossa profissão, que é servir ao outro, né? A nossa profissão é produzir coisas encantadoras, fazer gerar negócios, mas ao mesmo tempo fazer as pessoas felizes com aquilo que elas podem vestir a partir, calçar, usar na casa, em tudo a partir das nossas ideias e das nossas percepções. Então, a nossa profissão, ela é muito séria,
sabe assim? Ela é muito séria. Quando você ouve o Saint Laurent dizendo, quando ele se despede da alta costura, que ele é um prestador de serviços, aquele dia eu caí da cadeira, porque se ele, o master, fala uma coisa dessa, quem somos nós, né? Então a gente vive para o outro, a gente trabalha para o outro, e se a gente não tiver compreensão disso, filho, vai fazer outra coisa, sabe assim? Desiste da moda, deixa a moda para quem realmente tem essa capacidade de entrega, né? De doar-se, de entender, né? Que é isso que é importante. É uma responsabilidade e um impacto muito grande que é causado pela moda, por quem trabalha na moda. E agora nós estamos caminhando para os momentos finais aqui do nosso bate-papo. A gente fala muito, Rodrigo, eu e você, Deus me livre, a gente não tem que fazer um dia, né, um seminário. É uma delícia, Rô, obrigado. Eu que agradeço, mas assim, só fazendo um resumo, né, sobre inovação, design de novos materiais, a gente então falou que nós temos a importância desses processos, nós temos já soluções no mercado com materiais que são reciclados, como o recouro, o renylon, tecidos a partir, por exemplo, de garrafas PET, tecidos, materiais que são feitos através de lixo plástico retirado do oceano. E marcas muito responsáveis fazendo isso, né? Exato, marcas grandes, né? E nós temos também os biomateriais baseados na nossa biodiversidade. Se a gente pensar na potência que o Brasil é em termos de biodiversidade, né, nós ainda temos muito a avançar aqui no Brasil. Então nós temos, como você disse, o maio, né, que vem do cogumelo, a gente tem a fibra do abacaxi, a fibra da bananeira, o algodão orgânico, né, que é maravilhoso, que inclusive já existe o algodão orgânico que nasce tingido, né, com as cores. E todas as fibras, né, Rodrigo? É só a gente olhar para o artesanato brasileiro, a gente vai perceber a quantidade de fibras que a gente tem, né? Exato. Então tem muita coisa ainda a ser descoberta. Então é um campo, esse campo do design, da inovação de materiais, eu vejo ele como um campo muito promissor para novos designers, para as pessoas que estão saindo da universidade e querem fazer uma especialização, né? Então eu acho que o campo de fibras, por exemplo, a gente tem um participante do núcleo, o Lúcio, ele acabou de fazer uma tese de mestrado agora sobre as fibras, e é incrível até a similaridade que a gente tem com o Paraguai, com a Bolívia, em algumas fibras, algumas tramas, algumas palmeiras. Então isso, dentro de um estudo, essas fibras podem se transformar em matérias nobres, como linho e como outras tantas, né? A mesma história do algodão, por exemplo. Então, eu acho um campo muito importante, tanto economicamente falando, né, de inovação, como também de pesquisa, extremamente novo, extremamente rico. Sim, verdade. Walter, por favor, traga sua mensagem final, que aí eu vou fazer o encerramento aqui, ler um textinho aqui para a gente encerrar. Perfeito. Bom, Rô, primeiro agradecer vocês a esse convite incrível e poder estar sendo ouvido, né? Eu acho que quanto mais a gente na moda fala, mais isso reverbera e pode criar ambientes positivos, narrativas positivas. Eu agradeço o convite, parabenizo muitíssimo todos os que pensaram, organizaram e possibilitaram que a gente tivesse essa hora aqui de bate-papo. Então, muito obrigado a todos. Legal, eu que te agradeço muito, Walter, é sempre muito bom. Todas as vivências que eu tenho com você, aprendo sempre muito, as trocas são muito ricas e também, assim, te parabenizar por esse grande gênio da moda brasileira que agora está cada vez mais passando o seu conhecimento para as novas gerações, conscientizando as pessoas, a indústria, os consumidores sobre essa importância da gente ser mais consciente, mais ético e pensar mais nas futuras gerações. É uma honra poder ter você aqui, poder trazer você também para esse público aqui de Minas Gerais, de Belo Horizonte, que desenvolve moda, que desenvolve design. Vai ser, assim, muito bom para quem puder acompanhar e puder também estar presente no Inspira Mais, né, que o próximo a gente tem aí em janeiro, para poder ver mais desse conteúdo que a gente desenvolve no núcleo de pesquisa, dos materiais que a indústria vai trazer de novas soluções em inovação e design de materiais. Isso. Eu também agradeço muito ao convite do Museu da Moda de Belo Horizonte.
principalmente as pessoas que estão aqui organizando, produzindo esse conteúdo. Muito feliz em fazer parte dessa programação da Primavera dos Museus, do Slow Week. Agradeço a Carol, do Mumo, que me convidou, a Loura e a toda a equipe da Prefeitura de Belo Horizonte, da Fundação Municipal de Cultura. E, para encerrar... Opa, onde está meu texto? Para encerrar, eu preciso ler um textinho aqui de encerramento que sumiu da minha tela. Vamos lá. É isso, pessoal. Então, sigam acompanhando pelo site do Circuito Municipal de Cultura.com.br, circuitomunicipaldecultura.com.br, ou pelas redes do Instagram e Facebook, o @Circuito Municipal de Cultura. O Circuito Municipal de Cultura é uma realização da Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação Municipal de Cultura, em parceria com o CIRC, Centro de Intercâmbio e Referência Cultural. Toda a programação acontece respeitando os protocolos sanitários de prevenção à Covid-19 vigentes em Belo Horizonte. Então, é uma satisfação muito grande falar de moda como esse vetor sociocultural, né, e dentro desse contexto da riquíssima cultura que é a cultura brasileira, a cultura mineira e a cultura de Belo Horizonte, que é a capital da moda. Muito obrigado a todos e até a próxima. Obrigado.